Diário Cast hoje recebe Eugênio Pasqualini, que é chefe de gabinete do deputado Patrus Ananias, e a deputada, olha, e a vereadora, estou dando um upgrade, quem sabe, né, Juliane? Juliane, né, do PT Caratinguense, e hoje quem nos acompanha é a diretora Veronice, também participa. Obrigado a vocês pela, né, a presença. E começar, perguntar para o senhor, qual o motivo da visita hoje em Caratinga? Bom dia a todos, bom dia Vera, obrigado. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Manda um abraço para o Alcides, Muito obrigada. conhecido aí de outras viagens, outras passagens, muito obrigado pela recepção. O sentido de vir a região de Caratinga, nesse final de semana, eu vim acompanhar as atividades nos diretórios, nas reuniões regionais do Partido dos Trabalhadores e também de alguns movimentos vinculados à Igreja Católica. A gente normalmente falaria uma visita às bases e à organização, quer dizer, disputas, conversas. O partido está passando por um momento de reorganização, que a gente chama de processo interno de eleição direta, para preparar para as eleições de 2024 e também fazer o balanço dos 6 primeiros meses do governo Lula, né, com os nossos aliados na Frente Ampla Democrática. Perfeitamente. O senhor participa do PT desde a fundação do partido. Como é a sua avaliação do crescimento do PT e ao longo do tempo? O PT teve que fazer algumas concessões ou adaptação aos novos tempos? Você é PT Raiz, então você começou Sim. seu primeiro... PT Raiz, eu diria que eu sou militante raiz. Militante raiz. Desde o ensino secundarista, né, desde o ensino médio, eu tive a atração pela política, pela participação, pela organização. Então participei de grêmios estudantis na escola secundária, depois na universidade, de movimento estudantil universitário, e coincidiu desse período da minha juventude o surgimento do PT. E o surgimento do PT da forma, estava explicando, eu esqueci seu nome. É José Horta. José Horta, um pouco antes da gente falar aqui da construção, da filiação, da busca de construção dos diretórios, das primeiras comissões provisórias. Então, a minha história de militância coincide também com o período histórico do surgimento do PT e da construção. E, nesse sentido, o PT veio ocupar uma lacuna, né, da representação dos trabalhadores na nossa sociedade. A gente tinha, naquele momento, a Arena e MDB como os dois partidos, vamos dizer assim, um bipartidarismo imposto ainda no período da ditadura militar, estou falando no final da década de 70, início da década de 80, e o PT surge das bases. Então, ele já traz no seu cerne essa transformação. É o primeiro partido que foi construído a partir da vontade dos trabalhadores, intelectuais, como comissões eclesiais de base. Então, uma formação popular. E o PT, como todo partido, foi amadurecendo, foi crescendo, cresceu o peso eleitoral, cresceu a importância de vereadores e poucos deputados no início da década de 80, chegando até a presidência da República. Em Minas, Luiz Dulce, sempre lembrar, e o Maris Guia, né, que foram os dois João Batista Maris Guia, que também teve uma trajetória vindo da década de 60, o movimento estudantil, e depois o movimento de intelectuais, professores universitários, professores secundários. Então, nesse sentido, o PT viveu a história brasileira para e passo. E a transformação daquele período pós-ditadura, democratização, a construção de um projeto para os trabalhadores e para o povo, vamos dizer assim, mais pobre, né? E nesse... A Ju é militante também, raiz? Desde quando você está no PT? Eu sou mais novinha que eu, gente. Eu estou no PT desde 2000, 2001, quando a gente iniciou, né? E veio da juventude, né? Então a gente já tinha um trabalho de base consolidado lá na comunidade de Santa Isabel, né? Eu venho ali daquela região. Então eu iniciei primeiramente trabalho desde criança, né? Minha mãe me levava para catequese lá na comunidade de Santa Isabel, nosso grupo de jovem era de lá. Então eu iniciei o trabalho primeiramente nas bases da igreja e depois me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores.
E desde lá, e hoje é nossa vereadora. A gente foi construindo esse trabalho, né? E também, além do PT, dentro do PT você tem identificação. Por que com Patrus Ananias? Ah, sim. É muito por causa das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base. E a nossa militância, então, ela iniciou não a partir do partido. A nossa militância começou a partir da igreja. Ah, sim. A minha começou a partir da igreja, primeiro, né? Então, através dos grupos de reflexão, das comunidades eclesiais de base, da liturgia da igreja, o movimento negro, né? O próprio movimento negro. Então, em 2004, a gente iniciou o trabalho da Pastoral Afro, do movimento negro Compadres de Fátima, né? Então, a partir... Que gostava de política também. Ele também, né? Gosta ainda. Ontem mesmo a gente estava junto. Onde que ele... Hoje, atualmente, ele está em Apim? Ele está em Apim. Ele está em Apim. Esse final de semana a gente passou em João Molevade fazendo um encontro da Pastoral Afro, né? Reforçando essa nossa base de defesa da população, do povo negro, né? Então, a gente já faz esse trabalho de defesa das minorias. Então, o partido que a gente identificou mais foi o Partido dos Trabalhadores, nesse sentido, né? Eugênio, eu vou fazer uma pergunta bem assim, que sou bem direta. A Juliana é a nossa candidata? A vereadora, novamente, ou a vice ou a prefeita? A Juliana é uma potencial candidata, porque tem um apoio popular. Pré-candidata. Tem feito um trabalho muito bom na Câmara, é reconhecida, um trabalho diferenciado. Com muita mobilização popular, com inovação, com projetos, com escuta dos eleitores e também da população. Então, ela potencialmente é uma candidata. A que vai depender das construções, das alianças e do momento político, porque às vezes a escolha tem que vir também dos eleitores, da população, que indique o caminho que eles querem ser representados. Então, o representante não pode se descolar dos representados. Infelizmente, hoje isso é muito comum. Então, essa construção de base dela autoriza a se colocar como uma pré-candidata. Quem sabe para ajudar num plano mais executivo ou para continuar o seu trabalho legislativo, que tem sido muito bom. Na região, hoje o PT tem, na região local de Caratinga, tem 2 prefeituras, em Bé de Minas e em Bom Jesus do Galho. Faltando esse tempo para a eleição, o partido já tem alguma projeção ou está em análise ainda? Nós estamos construindo uma discussão porque, para além do partido, hoje nós temos que pensar no projeto nacional, que é representado... Inclusive, amanhã tem uma reunião nacional sobre... do PT, igual você está fazendo essa visita, é no Brasil inteiro? Ela acontece em vários estados e também o Diretório Nacional tem chamado para essas consultas e conversas, porque além da federação, que engloba PT, o PV e o PCdoB, nós temos aliados. Por exemplo, no governo federal, vários aliados, o PSD e outros partidos que estão junto. Agora, a gente sabe que na política brasileira nem sempre o partido tem um alinhamento em todos os níveis. Então, você pode ter partidos que estão no governo federal e na base o mesmo partido fazendo oposição. Então, o sistema partidário brasileiro ainda não tem uma maturidade, uma construção mais de composição. Não é uma coisa de cima para baixo, digamos assim, o que é em cima não vai refletir no município menor. Pode ser que... o pessoal até algumas matérias na última eleição a prefeito curiosas, né, que determinados partidos antagônicos, né, naquela cidade eles existiam, eles eram aliados. Não, o prefeito atual ele é do PSD. E o Alexandre Silveira PSD. E o PSD está com Lula e o prefeito era Bolsonaro. E o mesmo PSD do Kassab, está em São Paulo com Tarcísio, como secretário de governo. Então, essa dinâmica partidária, quer dizer, a lei às vezes até obriga uma composição. Por exemplo, eu achava a federação. Todo mundo que estiver na federação vai compor. Mas o jeitinho brasileiro sempre, infelizmente, cria o que eles chamam de aliança branca, que é aquela coisa que está uma coisa no papel, pratica outra no cotidiano real. Né? Então, essa diferença depende da construção política, da consciência dos partidos e da população, mas muitas vezes a própria população faz essas alianças imaginárias, como já falaram, do Lulécio, Dilma Zia, escolhe os seus dirigentes a partir do seu desejo ou da sua composição no cotidiano. Então, nem sempre aquilo que é conformado na lei é o que acontece no processo eleitoral. Então, o partido está tentando fazer essa construção pensando
que hoje, mais do que os interesses do partido, são os interesses da democracia, da sustentação das instituições democráticas, que a gente tem uma vida política mais democrática e mais saudável, né, no sentido do país. E o governo federal, o governo Lula, né, Lula como dirigente desse processo, vai tentar expressar isso. Então o partido tem que estar organizando pela base, mas também de olho e acompanhando essas orientações para não fugir desse projeto nacional de recuperação, de alavancamento do país no mundo e também da fortalecimento da democracia e das instituições democráticas aqui no Brasil. Hoje, a governo vai falar? Não, hoje a gente tem muito rótulo, né? As pessoas assim falam que o PT é contra a família. Né? Na campanha eleitoral você ouviu muito, o PT é antifamília, o PT é a favor do aborto. Então tem essas questões que às vezes você tem que lidar com isso no seu dia a dia das pessoas. De fazer esses questionamentos. Esse questionamento? Sobre a questão da família, não. Ninguém nunca me fez esse questionamento. Pelo contrário, né? Eu acho que o PT é a favor totalmente das famílias. E principalmente o respeito a todos os tipos de família. Né? Hoje a gente tem, e que não deixam de ser famílias, são famílias constituídas, mas de formatos diferentes. E hoje a gente tem, por exemplo, casamentos de segunda união, né, que o casal é respeitado normalmente como um casal que casou há 50 anos, casamentos que não são tradicionais entre homem e mulher, filhos adotivos. Então a gente preserva todo tipo de família. Avós, nós vivemos famílias, né, que temos o avô cuidando dos netos, é uma família. Então qual que é a nossa condição, né? É de respeitar todas as famílias, dar condições para que todas as famílias tenham dignidade e para que todas as famílias sejam tratadas igualmente, com respeito. Esse é o nosso potencial. E quanto ao aborto, eu, por exemplo, sou contra o aborto, totalmente, né? Então, a gente tem as legislações, não é todo partido que é a favor praticamente do aborto, não é, né? Então, da mesma linha que eu tenho pessoas que têm um pensamento diferente, então dentro do partido existem vários tipos de pensamentos, né? Então nós temos, por exemplo, evangélicos dentro do partido que são contra o aborto, nós temos católicos, nós temos padres, né? Então nós temos pastores, muitos pastores que são filiados ao PT e nenhum de nós é a favor do aborto. E temos a ala que é a favor da escolha, que a mulher escolha, né? Qual o caminho que ela vai seguir, é questão também da liberdade, né? Entendi. Ô, professor, será que desde 2018, a cada 4 anos, a gente vai ter que conviver com pânico moral? Porque sempre é isso, cuidado, vai ter resignação sexual, a criança vai poder fazer, o aborto vai ser liberado, a cada 4 anos vai ter que lidar com isso. Esse negócio que eles falam que está introduzindo dentro das faculdades, dentro das escolas, que houve uma cartilha, você tá lembrado? Sim. O famoso kit gay. O famoso kit gay. Isso foi muito, né? As pessoas precisam saber qual que é a realidade, qual que é a verdade. Qual que é a verdade. Na realidade, eu diria que essa é uma discussão mais ampla do sentido sociológico e histórico, porque o mundo está se transformando muito rapidamente e as pessoas não conseguem olhar para o futuro e ter segurança de que futuro será. Eles preferem. Nós nos preocupamos com os filhos, com os netos, né? E muitas vezes preferem a segurança do passado. Então as pessoas começam a olhar para trás onde já passou. Então eu já sei o que era. E tem dificuldade de dialogar com o futuro, com as transformações que estão acontecendo. Então quando a gente fala diversidade, se a gente pensar na ficção científica, Jornada nas Estrelas, você tem seres das diversas composições que convivem entre eles. Quando você vem para a realidade contemporânea, as pessoas têm dificuldade de conviver com o diferente. Uma pessoa é homossexual. Isso passa, isso pega. Quer dizer, então, assim, a insegurança, às vezes, da inteligência emocional de cada um criam dificuldades. E algumas pessoas também, de má fé, acabam manipulando essas informações, esses temores, para fazer o controle sobre a população. Ninguém
de sã consciência e pensando projetos de políticas sociais, defende o aborto, mas defende a vida. E às vezes a vida é necessária para que se evite um mal maior, que se tenha algumas ações dentro da medicina, da ciência, que possa ser entendido emocionalmente ou religiosamente com outro aspecto. Então a gente tem que saber que os valores voltaram a ser colocados porque exige de nós uma transformação. Se a gente pensa, o linguajar da juventude, às vezes é tão diferente que ou você pensa como comunicar com eles ou sente que não consegue comunicar. Alguns vão tentar autoritariamente impor aos jovens um modelo de vida, que é o modelo que eu conheci, que era bom, e não querem escutá-los e conversar para saber como fazer. Então, reflete na escola, reflete na família, reflete no cotidiano, porque as pessoas querem ter certeza. E o mundo hoje, pelo desenvolvimento tecnológico, pelas mídias digitais, está mais para incerteza do que para certeza. Então, quem quer ter certeza absoluta, volta ao passado, porque o passado passou. E lá você não tem mais como mexer. Então, ele está parado. O futuro é dinâmico. Esses são desafios que nos colocam. Então, essa pauta moral, ela vai voltar até que a sociedade faça suas escolhas, consigam construir uma consciência de convívio na diversidade. Diversidade moral, diversidade sexual, diversidade de, absurdamente falar isso, mas inclusive de etnia e cor, entende? Assim, que já deveria ser algo superado, que volta com muita... E se a gente pensa a volta do trabalho escravo, das opressões, então são coisas que pareciam superadas. Até mesmo na saúde, doenças que já estavam superadas. Sim, que tem, a negação da vacina, né? E a gente percebe também, aqui, duas mulheres na mesa, parece que tem um sentimento de misoginia ultimamente, que tá uma coisa assim, absurda, né? Que a mulher está em segundo patamar, digamos assim. Ultimamente a gente percebe esse tipo de situação. Quando a mulher tenta algo, até a semana passada o Gustavo Gaia, o deputado, né, do Goiás, falando que, outro termo que ele usou, né? Que o feminismo acabou com o mundo, né? Mas me pareceu, eu não posso estar enganado, que aí ele fala que a mulher se esqueceu da família, né? Mas, se eu não me engano, a mãe dele é uma delegada, uma mulher que estudou, se formou, né? Para dar uma condição de vida melhor para ele, eu posso estar enganado. Mas a mulher dele, a mãe dele é uma pessoa preparada, né? Então, hoje, Juliana, a mulher não é só para cuidar da família, né? É verdade. A gente observa essas falas que a gente vem vendo hoje, que são os extremos, né? A gente nunca pode ver os extremos, porque nós estamos vivendo numa sociedade em constante evolução. Então a mulher também foi evoluindo, todo mundo, né? E tem o direito dessa evolução. Então é igual o Eugênio falou, é voltar ao passado, quando a mulher estava só dentro de casa, só no fogão, só cuidando dos filhos. Gente, há menos de 100 anos a mulher não votava no Brasil, não acho que votava. Então há muitas... eu acredito que seja a minoria de pessoas, não é grande maioria não, quer voltar a essa zona de conforto do passado, de que ela já vivenciou aquilo, aí ela fala, não, melhor então é a mulher ficar dentro de casa. A Amélia que era mulher de verdade. Eu concordo. É igual o Eugênio disse, você também tem uma escolha. Se você escolher, com certeza, com certeza. Não pode ser imposto, não pode ser imposto. Eu acho isso. Se a mulher, tem mulher que quer trabalhar em casa, quer cuidar da família, tudo bem, é uma escolha dela, não tem problema. Como você também tem, as pessoas podem, né, escolher. E é interessante, Vera, porque mesmo você, por exemplo, diretora do nosso jornal, eu estando no legislativo, trabalhando na escola ou sendo juiz ou advogado, eu não deixo de cuidar da família. Eu também. Não é? As pessoas, as mulheres, no caso, não deixam de cuidar. Então a gente consegue conciliar, fazer os dois, a gente cuida da casa, cuida dos filhos e também assume um lugar importante na nossa sociedade. E muitas vezes nós estamos falando de direitos. Quer dizer, o direito enquanto pessoa de se expressar. Sim. Porque às vezes se pensa, agora, será que o marido machão, patriarcal, tem direito de dominar e impedir que as pessoas se organizem? Então, na verdade, eles estão reivindicando um atraso nos direitos e não um avanço nos direitos, porque lá atrás, já por condições econômicas, por condições culturais, era assim.
mas as mulheres e os seres como um todo nessa diversidade da humanidade estão se colocando e devem ser respeitados dentro dos seus direitos. E isso talvez seja a dificuldade. Eles não querem que tenha lei, não querem que tenham direitos para eles mandarem ao seu bel prazer. E as pessoas não podem ser usadas, né, e manipuladas como objetos. Sim. Tem que ser pessoas nesse sentido. Ô Ju, você sabe que eu tenho uma filha de coração negra, né? Sim. E você sofreu preconceito na infância? Sofri na escola, né? Aí a gente ainda vivia essas questões. Sofria ontem, eu ainda até comentava com as amigas, a maioria, todo mundo estava participando ou atendo encontros, eram pessoas negras, né? Aí a gente falando que na adolescência nós éramos muito tímidas, muito retraídas, mas ninguém acredita que a gente era retraída e tímida. A gente chegava olhando pra você. não acredita que conta outra. E a gente falava, não, a gente chegava até a se esconder. Porque tinham as meninas que eram as maiorais da escola, né? E quando a gente chegava perto, que tinha uma turminha de menino, e as meninas negras chegaram até a se esconder, a gente não abria a boca, ficava caladinha no cantinho. Depois é que a gente foi, né? Se identifica muito através também de um grupo de jovens, a gente foi se identificando e se colocando, né? E hoje eu não sofro. Aqui em Caratinga, por exemplo, eu não sofri em momento nenhum, nem em redes sociais, nada, todo mundo me respeita muito. As minhas colegas que foram candidatas, hoje são vereadoras, deputadas, né? A Dandara, a Moara, a Macaé, elas sofreram muito nas redes sociais com questão de racismo. Eu não sofri. Nada, a nossa cidade me respeita muito nesse sentido, como referência, né, da cultura afro-brasileira. Então, desde 2004 que a gente vem fazendo esse trabalho de resgate da autoestima. Então, depois que a gente iniciou, isso foi só no início da infância mesmo. Não, eu acho que hoje melhorou muito. Nossa, e a gente faz esse trabalho de conscientização, então a gente tem esse respeito da nossa sociedade caratinga, eu observo muito isso, né? Mesmo depois eu estando como vereadora, as escolas continuaram me chamando para realizar as palestras, para continuar nesse espaço, até ampliou, né? Agora, ainda, além de falar sobre a conscientização contra o racismo, a gente fala também da mulher na sociedade. Então, a juventude, né? Estamos fazendo um trabalho muito amplo com a juventude, com o parlamento jovem, políticas públicas da juventude. Então, eu fiquei até muito lisonjeada quando as escolas continuaram me chamando, né? Porque há muito assim, agora tá lá a vereadora, não vou chamar ela mais não. Nem continuou ainda mais forte, porque o nosso lugar na sociedade Caratinga, independente se eu estiver em cargo legislativo, se eu estiver no executivo ou não, esse lugar já foi ocupado, já foi preenchido. É um espaço que a sociedade já identificou. Eugênia, explica esse negócio melhor se eu estiver no executivo. Caratinga que vai ter que explicar. Nós somos a favor da opinião popular. Será que foi um ato falho ou uma coisa assim? Ou uma projeção, né? Vocês estão com o ouvido muito apurado. Mas na história dela, ela já foi diretora de educação. Já foi secretária municipal de educação. É verdade, essa já foi secretária. Mas não vamos falar de 2000, né? Vamos falar agora. Hoje, conversando com o professor Eugênio aí, claro que tem as reivindicações. Olhando aqui, em contato com a sua base, a comunidade, quais são as principais demandas de Caratinga para levar para a esfera federal? E é importante, né? Para a esfera federal, esfera estadual. Sim, também, pode, né? A gente sempre faz esse contraponto com os nossos deputados estaduais e federais, levando, trazendo emendas para Caratinga, né? Os colegas vereadores estão falando, não, mas como é que você consegue tanta emenda, né? Mas é porque a gente já tem esse contato antes da vereança, né, Eugênio? A gente já tinha essa ponte, essa afinidade com os nossos deputados, então a gente traz muitas emendas para a nossa cidade. Esse diálogo também de voltar novamente a discussão da SUDN, né, de Caratinga como um polo regional, né, o Luciano sempre fala muito disso, que Caratinga é um polo regional, né? Aqui as cidades todas
converge para cá, Bom Jesus, Imbé, digamos né? assim, que a população essa população Ubaporanga. né? Então a gente tem aqui também a Superintendência Regional de Ensino, então são 24 cidades que são atendidas pela Superintendência, pega lá de Ipaba e vai até Pocrane, né? Ipanema, então é uma regional grande e a gente defende muito a ideia de Caratinga se tornando aí cada vez mais forte como polo regional, né? Crescer, para a nossa cidade possa crescer. As pautas que eu defendo muito são as áreas que vocês já veem, a nossa finalidade, né? Direitos humanos, educação, cultura, assistência social, que a gente tem uma entrada muito boa também na assistência social, e a gente procura fazer esse trabalho. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Educação e estou também como membro da Comissão de Direitos Humanos. Então são pautas muito caras para nós, né? Caríssimas pautas. O professor, ela é muito enjoada nas reivindicações? Só assim, ou contundente, digamos assim. Muito atenta e aguerrida. E assim, sempre que pode, vamos ver, cadê? E agora também queria destacar que preocupa muito com Caratinga, mas também com a região. Também com os trabalhos de formação, com os trabalhos de emancipar, né? As associações, o público dos movimentos que se organizam, seja na base da igreja, seja o movimento afrodescendente. Então, assim, eu acho que é importante esse compromisso que vai também delineando para as pessoas que ela tem coerência, tem compromisso e tem capacidade de gestão administrativa, legislativa. Isso é importante nesse perfil junto à população. Eugênio, o Lula é diferente hoje de 2002, primeiro mandato dele? Eu queria até dizer que o Lula é diferente até como ser humano, porque eu acho que ele é fantástico. Eu, pensando, né, eu tenho 63 anos. Se pudesse aposentar e ficar tranquilo, eu não me colocaria com essa tarefa de administrar o quase inadministrável Brasil, né? Mas ele, assim, toda a sua dedicação, a sua vontade, inclusive na última semana, quando ele falou que a esquerda também tem que fazer o seu exame de consciência e aceitar que erra. Quer dizer, quando ele discute o modelo democrático do Brasil, quando ele discute e se coloca a tarefa de discutir a conjuntura internacional e dizer que as instituições multilaterais já não atendem mais o modelo quando elas foram desenhadas na década de 40, 50. Tem uma frase dele que eu achei impactante. Em 1948 conseguiu a criação do Estado de Israel e hoje não consegue regularizar a situação da Palestina. Até pior, né? Estado que se sentia perseguido, que tinha que ter o povo, que tinha que ter o seu próprio Estado, hoje nega o mesmo direito de autodeterminação a outros povos. Então, assim, eu acho que o Lula é fruto dessa inteligência emocional excepcional que ele tem e da capacidade de articular assuntos mais complexos de uma forma tão simples, tão direta, que se colocou esse papel dessa mudança e sabe que a nossa situação atual é muito complexa e que cada um vai ter que fazer o seu exame de consciência, vai ter que abrir o coração até para conviver com pessoas que formalmente se diria que seriam adversários eternos, mas no entanto adversário num momento específico político, não podem ser inimigos. Nós temos que ter o bem comum, e o bem comum que o Lula coloca é o da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Eu fico muito emocionado quando ele diz, olha, nós conseguimos abolir, acabar com a agenda de fome no Brasil, da miséria. E agora eu volto para fazer a mesma agenda. Quer dizer, andou para trás. Andou para trás. É interessante, até semana passada, duas coisas. Antes de falar, o senhor disse a forma do Lula se expressar, o Antônio Carlos Magalhães que elogiava demais essa forma que o Lula tem de trocar em miúdos, né? E julgar de uma forma simples a população. E a agenda de fome me chamou a atenção que na semana passada o senador Girão foi lá para falar a questão da fome no Brasil. Nos últimos 4 anos ele não citou isso, até foi contraposto pelo Jorge Cajuru, né? Então, essa questão. O senhor, como assessor, o Patrus foi ministro, né, de uma pasta que cuidava, né? Quais são as principais... Ele foi o primeiro-ministro. Foi o ministro, inclusive, que instituiu o Bolsa Família. Era o Fome Zero, depois evoluiu para a articulação dos programas, chegando ao Bolsa Família. E mesmo a gente avaliando, quer dizer, teve aquele auxílio emergencial, voltou ao Bolsa Família, nós precisamos pensar em política de Estado. Não pode ser governos que vão fazendo ao seu bel prazer ou
buscando só o ganho político. Inclusive está acontecendo com prefeituras, né, com os estados também, esse tipo de ajuda, né? Que antes era só do governo federal. Exato. E infelizmente essa questão não é só a fome. Nós estamos carentes de muita coisa. Nós podemos falar na área da cultura. Por exemplo, a lei Paulo Gustavo, o governo federal faz transferência de dinheiro direto para os municípios para atuação na área cultural. E tem muitos municípios que não estão reivindicando, requerendo. Por exemplo, eu tive em Tarumirim, lá o valor para a cidade da Lei Paulo Gustavo seria algo em torno de R$450 mil por ano. Quer dizer, R$450 mil para uma cidade pequena pode fazer um efeito, pode organizar oficinas culturais, pode orientar, fazer formação dos jovens. Caratinga. Eu não saberia dizer especificamente Caratinga, nem se ela se inscreveu. Se inscreveu. Inclusive, a gente está agora, ativamos o Conselho de Cultura, que estava parado, né? Reativamos o presidente, o Marcelo Tonieto, e nós estamos agora com os processos já de inscrição. E vai haver também a conferência, né, municipal de cultura. Muito bem. Caratinga está atento. Eu sei que algumas cidades, né, da região já se inscreveram, já estão tendo reuniões justamente para tratar. Já estamos até tendo como forma de reuniões instruir também. os artistas da cidade como participar. Para participar. E nós tivemos, durante a pandemia, a Lei Aldir Blanc. Então, tem várias formas. Nós temos que entender, é isso que eu acho que é importante, o amadurecimento da consciência política cidadã, é que o governo é transitório, o Estado é permanente. Então, nós precisamos que o Estado atenda a todos. E não podemos destruir boas políticas porque tem adversários políticos. Exatamente. Quer dizer, no fundo, o bem Isso é comum... muito difícil de compreender, né? Eu acho que assim, nós vamos ainda sofrer muito para aprender. Mas enquanto não aprender, nós não vamos solucionar os problemas que a gente quer todo dia. É um pouco aquela frase do Gandhi, quer dizer, a mudança que você quer fora começa dentro. Então nós temos que aprender isso como um mantra cotidiano. Porque não adianta desejar o mal ao outro, que acaba voltando a você. Porque você destrói uma política pública. Alguns ficam, sem condição. O aumento da violência, toda isso reflete naqueles que acham que estão protegidos. Então, assim, nós temos que ter uma consciência que essa distribuição mais equilíbrio na distribuição de riqueza, não precisa ter tanta concentração, tanta desigualdade, vai ajudar a comunidade como um todo, e não os mais ricos, os mais pobres, mas a sociedade. É perder aquela que uma parcela, né, tem, né? Defende o Estado mínimo, mas que faça o máximo para ele, né? Acontece isso. Infelizmente, a gente vê, inclusive, no dito primeiro mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, tudo que se faz no privado, quando dá errado, chama o público para salvar. E quem paga o público? A maioria da sociedade que já está excluída, mas paga imposto, mas recolhe. Então, nós temos que ter um pouco de consciência de que não precisamos de tudo, mas podemos dividir o máximo para que todos tenham uma condição de vida civilizada, decente, compatível com o bem viver para todos. Agora vamos falar de 2024, pode? Pode. A previsão? Uma previsão de 2024. Você já teve um contato com o Pedro Leitão? Já tivemos um contato com ele, conversamos. Pedro, a gente já tem contato com ele há muito tempo, né? O Pedro, o Cláudio, são... Falaram sobre educação ou política? Falamos de tudo um pouco. Inclusive, nós fomos lá agora no Instituto Hélio Amaral, né? Na fogueira do Hélio Amaral, e ele esteve presente conosco, participando. Desde a campanha do Lula também, que a gente está muito unido, né? Tanto o Pedro quanto o Cláudio fizeram essa frente conosco, né? Nos ajudaram muito. E a gente tem essa afinidade já de converger para as mesmas ideias, né? De conversar, de dialogar, muito aberto ao diálogo. E nós também, muito abertos ao diálogo, a gente sempre vem construindo, né? Conversando. Hoje ele está no PV, né? Hoje ele está no PV. Para uma previsão, vamos analisar para 2024. Você, vice dele, tem chance? Olha, nós estamos à disposição para construir, para conversar. Sim. A gente sempre tem que estar à disposição, né? Principalmente do nosso partido, nós estamos à disposição. Na conversa que você teve com ele, ele disse para você que é pré-candidato às eleições de 2024? Ele se disse que está à disposição também, né? Ele falou, estou à disposição para somar,
sempre falando nessa construção. Porque agora a gente começa o início de construção, né? Nós temos aí um ano e pouco para poder construir essas alianças, construir esse cenário. Então a gente se coloca à disposição para o que o cenário for se produzindo, se construindo. Eu falo muito com o pessoal, vamos ver como é que a água vai rolando debaixo da ponte, né? Mas o nosso nome sempre está aí à disposição para a construção coletiva. Eu gostei muito da fala do Eugênio, porque vai vir muito também do que as bases, a sociedade, o que a gente vai construindo diante desse cenário, né? E estar em construção, estar em movimento sempre é bom, né, Vera? Estar em movimento. A política te decepcionou ou não? Não me decepcionou. Não? Você gostou de ser... Gostei, gosto muito, né? Porque, na verdade, a gente já era ser político. Um ser político, né? Nós somos um ser político. Todos nós somos seres políticos. Então, aquele que entra pensando assim, a partir do momento que ele é eleito e fala, não, hoje eu sou um político, ele pensa errado. Aí por isso que às vezes se frustra muito. A gente já é ser político, né? Independente se está no cargo eletivo ou não. A política da boa vizinhança. Isso, a política da boa vizinhança, a política da família, tudo é política. Né? Então, quando a gente tem essa consciência de que tudo é política, de que mesmo que eu não esteja no cargo eletivo, eu sou política, eu estou na política, principalmente a política do bem comum, né? Então a gente sempre cultivou dentro de nós a política do bem comum. Então eu penso a política como coletiva, como construção coletiva. Então por isso é um mandato participativo e popular. Então nesse eu não decepcionei. Se falar, Julia, você viria de novo? Venho com força, garra e fé. Não desanimo, e porque a gente quer construir uma cidade do bem comum, uma política do bem comum igualitária para todos. Então, estou firme e forte para essa construção. Eu sempre falo, né, né, cidadão deseja uma cidade, uma sociedade igualitária e menos anacrônica. Menos anacrônica. Que respeite a todos, né? E que tenha aí a nossa juventude presente. Eu prezo muito a juventude, sou muito apaixonada por a juventude. Eu né? também, né? Então, quando a gente vê... Outro dia, tem um amigo que falou que você mantenha sempre jovem, né? O espírito jovem. Porque por fora não tem jeito mais Mas é importante. Mas o seu cuidado com a juventude é você criar o futuro, né? Criar o futuro. Exatamente. E eu fiquei assim muito feliz, né? Porque quando eu lancei o meu nome primeiro foi para pré-candidata a prefeita, né? Foi até o Patrus que fez o lançamento, né, da nossa pré-candidatura a prefeito, o André Quintão também dando aquele todo o suporte. E quando eu lancei, foi muito virtual, né, Vera? Porque a gente estava na pandemia. Então a gente realizou uma pré-campanha e uma campanha muito pelas internets, muito pelas redes sociais, muita live, muito trabalho. Sim. E a primeira coisa que um candidato ou um pré-candidato pensa é quem que ele vai procurar de conhecido, né? Quem que eu vou procurar? E quando as pessoas começaram a me procurar, e pessoas que eu não conhecia, mas que eles viram e falaram, não, eu quero te ajudar. Juventude que eu não conhecia, e chegava de bicicleta e falava, eu quero ser o Santinho, punha o Santinho na mochila e partia, não me cobrava nada, até porque eu não tinha. eu pensei assim, velho, esse negócio vai dar certo. E deu certo. E deu certo porque a sociedade se identificou. Né? No dia que nós saímos aqui, eu estive aqui falando com a gente, estive aqui no dia da apuração das eleições, né? Com o Alcides, quando eu saí daqui, e a gente foi lá pra frente do CTC, chovendo, para comemorar a vitória do Lula. E só eu que estava ali representando o Legislativo, os outros, né? Só eu que tinha feito uma campanha aguerrida aqui na nossa cidade. Quando eu vi quem estava ali comigo comemorando, que era a juventude, era a periferia, era o povo negro, eram as mulheres, falei, aqui que está o nosso povo. Aí eu falei, então a gente percebe que igual a Vera falou, Caratinga
evoluiu muito nesse sentido, né? Respeita muito o nosso trabalho, né? E se identifica com o nosso trabalho. Então a gente percebe que a população precisa muito. Também as pessoas com deficiência, né? A gente tem feito um trabalho de legislações com as legislações autistas, né? Então a gente tem feito esse trabalho. Agora já foi aprovado o projeto dos primeiros socorros nas creches, nas escolas, né? Principalmente da educação infantil. A Lei Lucas, né? Isso, a Lei Lucas. Então, a gente faz esse trabalho. A gente faz o trabalho também de resgate das minorias, né? O público LGBTQIA+, as religiões de matriz africana. Né? Então, a gente sempre está integrando aí aqueles que precisam ser ouvidos e precisam de uma representatividade. Tô achando que já aprovou. Já tá. Tá bonito. Tá bonito. Tá discurso aí. Mais que isso. Tá bonito e alegre. É muito Tem alegre. energia, Tem tem essa, muito. tipo, acho que é a própria juventude e a renovação. Porque a gente fala muito de renovar e às vezes se renova dentro de um círculo que não é tão novo. Sim. No sentido que as ideias não fluem, não estão compatíveis com o momento contemporâneo da sociedade. Então acho que a Juliane tem esse espírito amplo e essa capacidade, essa energia de mobilizar setores que precisam ser ouvidos e representados plenamente, inclusive, se possível, até ampliando o número de cadeiras na Câmara. Que é outra meta, né? Se eu não me engano, do PT para a próxima, para ano que vem, ampliar, ter uma base forte na Câmara, não é isso? Sim, ampliar essas cadeiras, né? Por isso que a gente pensa com muito cuidado, né, Vera? Porque nós ficamos no último pleito sem uma cadeira. Então, retomar uma cadeira na Câmara também é importante, né? Garantir que essa cadeira esteja lá e que seja ampliada para 2 ou 3 vagas, quem sabe. Então, por isso que a gente vai pensando assim, pensando muito no entorno, no coletivo, né? O que vão precisar de nós? Então, a gente está à disposição. Perfeitamente. Isso é muito importante. Muito importante, né, Vera? E assim, eu vejo que o seu trabalho, você tem um trabalho que eu admiro muito, falando sério. Obrigada, eu sei disso. É verdade. Sei do seu carinho. E ela, assim, é muito sincera nas coisas, né? Isso é muito importante. A gente vê que tudo que ela fala com sinceridade e com verdade. Eu admiro muito isso. E uma coisa que está faltando muitas vezes na sociedade, coerência. Coerência, O sim. discurso casa com a prática. Porque tem alguns que fazem um discurso e tem uma prática completamente diferente daquilo que ele professa. Então, acho que essa integridade é que é importante até para espelhar novas pessoas que vão mexer com a política, novas pessoas que querem organizar a comunidade, que é possível. Tem políticos do bem, no sentido verdadeiro, e não da manipulação do termo. Verdade, tem sim. Tem político do bem, sim. Ju, e o seu relacionamento com o atual prefeito, com o Dr. Wellington? Porque você é oposição na Câmara, né? Mas como que você trabalhou isso? Ah, sim. A gente estava até vendo que a gente fizemos um curso em Belo Horizonte e a especialista muito boa falando, né, que o vereador de oposição ele pode realizar o seu trabalho normalmente, porque às vezes as pessoas se esbarram nesse sentido de ser oposição ou ser situação e focam só nisso, né, e ficam muito agarrados. Então, o que eu procuro fazer? Procuro fazer o meu trabalho, respeitando, né, trazendo para o diálogo o que é melhor para a sociedade naquele momento. O projeto é bom para a sociedade, vai trazer benefício para todos ou para a grande maioria, né? É o que a sociedade almeja. Então, projetos bons a gente procura sempre votar favorável, crescimento, né, da nossa sociedade, da nossa população. E há sempre essa questão do respeito, do diálogo, para entender sempre o que não é melhor nem para A nem para B, mas para todos. E trazendo também sempre essa questão de não fazer oposição por oposição. Porque há muitas pessoas, né, não só na nossa cidade, mas muitas pessoas fazem aquela oposição muito ferrenha e quando é para construir algo que vai ser bom para a cidade, acaba negando aquilo. Chega a pauta lá, nem lê, né? Nem lê só por picuinha. Então, a gente tem que ter uma maturidade nesse sentido, né? Então, eu acredito que a gente pode sempre construir uma posição sólida, uma posição capaz de dialogar, falar, o prefeito aqui não está bom, ou o secretário. Converso muito com as secretárias, né? Quando estava a Sara também, agora o Luiz. Então, a gente tem essa abertura, a Elaine. Então, eu acho que a gente tem como sentar, né, com o executivo, com os secretários, com todo mundo, para construir sempre juntos o que é melhor para a nossa sociedade caratinga. Muito bem. Isso aí. Agradeço a participação de ambos, né?
gostaria das considerações finais de cada um. Primeiro, a Juliana, que né, as mulheres sempre têm um cavalheirismo ainda interno. Olha, eu queria primeiramente agradecer, né, por essa abertura do Diário de Caratinga. A Vera sempre com muito carinho, José, as meninas, a Paula, né, a Noemi. A gente sempre tem muito espaço, né, muita abertura. Agradecer ao Eugênio por estar aqui nos visitando mais uma vez. Eugênio, sua presença aqui nos engrandece muito. É muita alegria para nós, né, Vera? Muita alegria. O Eugênio sempre traz esse jeitinho dele falar, né, com tanta serenidade. É didático, ele é professor, né? Professor, né? Traz para nós uma seguridade muito grande. E agradecer, né, por esse espaço de estar aqui dialogando, né? Agradecer também ao Patrus por ter disponibilizado, ter um chefe de gabinete igual o Eugênio. É uma riqueza para nós, né? Muito grande. E aproveitar esse momento, nós estamos construindo lá nosso arraial de confraternização da paróquia Senhor Bom Jesus, toda a paróquia, convidar toda a cidade para o dia. Quando será, Ju? Vai ser 15 de julho, né, passando esse sábado agora no outro. A partir das 18 nós temos a missa e depois começa as quadrilhas, os festejos, fogueira. E a gente vai fazer uma quadrilha com todo mundo que estiver lá também. Então quem quiser ir para lá dançar, comidas típicas, vai ter muitas comidas típicas, então é nosso convidado especial. Ótimo. Eugênio. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é importante manter, inclusive na própria comunicação também, essa pluralidade, quer dizer, escutar as pessoas de várias opiniões, para poder a sociedade ter acesso às informações e formar sua própria opinião. Então, agradecer a Juliane, que tem me acompanhado, o Luciano, que tem acompanhado na região, visitando, e dizer isso, que a boa política é que deve imperar, o bem comum que deve nos orientar, quer dizer, os nossos valores devem vir dessa prática coerente da busca de transformação, uma transformação que respeite o outro, respeite a diversidade. Então, agradecer muito essa oportunidade, Zé Horta, Vera, mandar um abraço para todos que nos ouvem e, com isso, a gente está à disposição em outros momentos, inclusive dar essa possibilidade de continuidade no trabalho regional, fortalecendo as lideranças que espelham bem esse momento de transformação democrática que o Brasil vive. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Agradecemos aí por nos acompanhar. Até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.